Queridos camaradas, caros amigos, nós estamos a 3 meses das eleições para a Assembleia da República, que se vão realizar, como sabeis, no dia 6 de outubro próximo. Este é o tempo de apresentar candidatos, de identificar os homens e mulheres, portanto, os jovens, que terão agora a tarefa de, juntamente com todos os militantes do PCP, do PEV, naturalmente da JCP, da Ecolo Jovem, e todos os independentes que dão mais cores, portanto, e mais abrangência à nossa coligação, transportar as bandeiras da CDU, no avanço que é preciso, para que se impeça, portanto, objetivos que tendam a surgir de se voltar, portanto, a andar para trás em relação àquilo que foram avanços, portanto, e conquistas, mas que não aplacou, portanto, os interesses, os objetivos das forças mais retrógradas que existem no nosso país. Mas este é o tempo ainda de identificar problemas velhos para resolver, portanto, e de encontrar as novas questões que mobilizam as populações, particularmente as jovens gerações, definir, portanto, as propostas para lhe dar solução, aprovar os programas para que sobre ele, portanto, o povo português possa ajuizar das intenções de cada força política. É isso que estamos a fazer, portanto, ouvindo todos aqueles que se nos queiram dirigir, tomando boa nota de apreciações, das críticas, das opiniões, dos contributos que entendam trazer-nos, e dizer-vos que, portanto, o PCP é uma força com um património de conhecimento da realidade, de reflexão e de proposta, e também na juventude como nenhuma outra no nosso país. Mas, como digo, não queremos, nem somos, portanto, autossuficientes. Por isso, creio-me que é com muito agrado que hoje aqui estou, portanto, e que hoje aqui estamos, para esta audição sobre as políticas da juventude, no quadro da política patriótica e de esquerda, como um contributo para o nosso programa eleitoral, e que é com particular satisfação que saudamos cada um de vós, dirigentes associativos, estudantis, dirigentes sindicais, dirigentes, enfim, do movimento juvenil, e que desde já, portanto, vos agradecemos os contributos que cada um possa dar. Serão todos tidos em conta no trabalho, portanto, na elaboração do nosso programa eleitoral, que já vai bastante adiantado. Dito isto, portanto, era inevitável que começar pelo ponto em que estamos. Nestes 3 anos e meio da nova fase da vida política nacional, temos-lo dito vezes sem conta, foi possível assegurar 2 elementos de maior importância. O primeiro é que foi possível afastar, portanto, o PSD e o CDS do governo e o seu projeto de destruição e de desastre nacional que projetavam prosseguir, ainda com mais força, caso tivessem vencido as eleições. Neste caso, portanto, interromper esse percurso de má memória era já, portanto, um objetivo em si. Um objetivo das forças que compõem a CDU, da qual não desistiram em nenhum momento, mesmo quando parecia que a sua maioria absoluta e o apoio e o suporte que recebiam da União Europeia, do Banco Central Europeu, do FMI, lhes assegurariam, portanto, a eternidade, mesmo quando outros desistiram e baixaram os braços, mas um objetivo também de muitos milhares de portugueses, de todas e cada uma das vítimas dessa política de terra queimada, dos que viram os seus salários roubados, dos que viram os serviços públicos degradados, dos que tiveram que pagar brutais aumentos de impostos, dos que se viram subitamente no desemprego, dos que foram forçados a abandonar os estudos, dos mais de 500 mil jovens que foram empurrados para a imigração e que tanta falta fazem ao desenvolvimento do nosso país. Mas, para além disso, fruto da luta dos trabalhadores, do povo e da juventude, da intervenção do PCP,
foi possível encetar um caminho de reposição, defesa e conquista de direitos com inegáveis impactos na vida do povo português. Há 4 deles que aqui gostaríamos de sinalizar pela sua relação direta com a juventude. Um deles é o aumento do salário mínimo nacional. É insuficiente, é pouco, sabemos bem, está aquém do que propusemos, do que reclamava o movimento sindical unitário e do que teria sido possível caso fosse outra a vontade do PS. Mas sabemos também que esse aumento significou para milhares de jovens, quase todos os que agora entram no mercado de trabalho, uma valorização salarial importante. Cumprir a consigna, avançar, portanto é preciso, andar para trás não, é assegurar que se prossegue este caminho e que se concretiza o aumento geral dos salários, do salário mínimo nacional, que nós defendemos que deveria ir para o valor de 850 euros, isso seria e será avançar. Andar para trás seria, neste percurso, adiar sine die esse objetivo, essa autêntica emergência nacional. Em segundo lugar, portanto, o congelamento das propinas e a sua redução, já no próximo ano letivo, ao mesmo tempo que se valoriza a ação social escolar. Tal significa para milhares de famílias um desafogo, mesmo que seja ainda apenas uma pequena parte dos custos com o ensino superior. Avançar significa garantir que se passa para o próximo nível e se caminha para a eliminação de propinas, como propomos desde o dia em que foram brutalmente aumentadas pelas mãos do PSD. É o que inscrevemos no nosso programa eleitoral, é a proposta que faremos na Assembleia da República. Agora a grande questão está em saber quem é que nos acompanhará. Avançar significa assegurar que nenhum jovem deixe de estudar por razões de ordem financeira, o que implica concretizar, por exemplo, as medidas aprovadas na Assembleia da República por proposta do PCP em matéria de alojamento. Temos dito, e é verdade, que se o PS tivesse as mãos completamente livres, se o PSD e o CDS tivessem mais força, tal significaria andar para trás, já no próximo orçamento, deixando cair esta norma. Em terceiro, a gratuidade dos manuais escolares, propostas pela qual o PCP se batia há mais de uma dezena de anos, que alguns pensariam impossível e que agora está aprovado, não apenas no orçamento, mas já em lei da República. O certo é que a sua implementação está a contar com bloqueios que só se explicam pelas hesitações do PS quanto à bondade da medida e aos custos que lhe estão associados. Avançar significa assegurar que todos os estudantes terão, de facto, acesso aos livros escolares em boas condições e para usar sem restrições, e que as fichas de trabalho que as escolas decidirem serão também incluídas nesse pacote. Andar para trás, se tivessem mais força, significaria apagar esse direito com mais vigor do que hoje o excesso de zelo manda apagar os desenhos das crianças nos livros distribuídos. Em quarto lugar, refiro-me, portanto, às medidas destinadas às crianças e aos jovens casais, designadamente a valorização dos abonos de família, do abono pré-natal, com o seu alargamento ou a gratuidade dos passos sociais até aos 12 anos. Medidas tão importantes para a vida de milhares de jovens casais, para quem avançar significaria ir mais longe no alargamento do abono de família a todas as crianças ou assegurar respostas de educação pré-escolar. Andar para trás significaria pôr em causa cada um destes avanços e, por exemplo, impedir que entrem no Plano Nacional de Vacinação as vacinas contra a meningite, o rotavírus, o HPV, para os rapazes, que o Governo classifica como eficazes, mas considera que não vale a pena gastar esse dinheiro, deixando as crianças e as famílias com menos recursos mais vulneráveis. Tantas outras matérias poderiam ser chamadas aqui à colação em função da realidade das políticas de juventude serem transversais a toda a atividade governativa, da cultura ao desporto, da habitação à saúde, das políticas sociais, da defesa do ambiente
e ao trabalho. A juventude e as jovens gerações são uma realidade multifacetada, heterogénea, com formas de estar, dinâmicas sociais, hábitos de vida muito diferenciados. Compara-se um estudante do ensino básico ou do secundário com um jovem trabalhador. Um estudante do ensino superior com um jovem pai. Pense num dirigente associativo ou num desportista, num jovem músico, num ativista pelo ambiente, e ver-se-á que os interesses, as preocupações, as reivindicações e aspirações exigem medidas a partir de cada uma das áreas governativas. Mas olhe-se para esta camada como um todo, com a instabilidade que lhe está associada, mas também com os sonhos e perspectivas que os unem, com a certeza de quererem viver plenamente o presente, sempre com os olhos postos no futuro, e vai-se perceber que é indispensável uma política integrada, com uma linha de rumo clara, que assuma como objetivo que os jovens têm direito a ser felizes e têm-no aqui no seu país. Uma política integrada parte da política patriótica de esquerda que propomos para o país, que exige, entre outros aspectos, a defesa da escola pública gratuita e de qualidade, com a garantia do acesso a todos os jovens aos mais elevados graus de ensino, com a garantia do direito à participação democrática e o apoio às associações de estudantes. A garantia do ensino superior que elimine desequilíbrios e injustiças com o fim dos exames nacionais de acesso e a redução progressiva do sistema de números clausulos. O combate decidido à precariedade laboral, com uma intervenção determinada da autoridade para as condições de trabalho, para identificar e punir as situações de abuso e ilegalidade e o aumento dos salários logo à entrada para o mundo do trabalho. A garantia do direito à habitação com a intervenção do Estado. O apoio à criação e fruição culturais com uma rede de espaços públicos para jovens criadores. A garantia do direito ao desporto escolar, mas para lá da escola, não condicionada às lógicas mercantis, o combate às dependências e o estímulo a uma vida saudável, a garantia dos serviços de saúde dedicados aos problemas específicos dos jovens, a defesa do meio ambiente e o respeito pela natureza. O apoio a todas as expressões do movimento juvenil, incluindo os movimentos informais, desburocratizando os processos para lhes aceder. O reforço dos trabalhadores do Estado ligados a jovens, nas escolas, incluindo com psicólogos, técnicos de educação sexual, de orientações vocacional, nos centros de saúde e hospitais, designadamente na área do planeamento familiar e do tratamento da dependência na estrutura do apoio ao movimento juvenil. Política patriótica e de esquerda só possível com mais apoio e com mais força na CDU. Só é possível com a ruptura com os caminhos de décadas de submissão às imposições da União Europeia e do euro e aos interesses do grande capital, como agora fica evidenciado na aprovação das alterações ao Código do Trabalho, que legitimam a precariedade e só servem para aumentar a exploração. Mais uma vez, lendo aquelas alterações gravosas que estão em discussão neste momento na Assembleia da República, há ali um alvo preferencial. São os jovens. Jovens à procura de primeiro emprego, sujeitos a uma proposta, portanto, do Partido Socialista que visa que durante 6 meses estão com um período experimental, sem direitos, bem pior que um contrato a prazo, bem pior, portanto, que um contrato mesmo no plano temporário, na medida em que está a experiência 6 meses, sem qualquer direito substantivo que significa a máxima precariedade que a proposta do Governo, portanto, do Partido Socialista, também, portanto, em relação à precariedade, descobre a pólvora, que é multar cada patrão que abuse da precariedade. Ou seja, se tiver mais ou menos uma quantidade de precários, passa. Se ultrapassarem, então levam uma multa. É um belo negócio para os patrões, como vocês entendem, na medida em que prefere pagar a taxa do que cumprir, portanto, uma questão que nós consideramos central, que é um posto de trabalho permanente, um contrato de trabalho efetivo.
E é neste quadro que andamos por aí e deparamos-nos com essas novas formas de exploração que atingem centenas ou milhares de jovens de bicicleta de mochila amarela, às costas, pedalando a avenida acima, avenida abaixo, para eventualmente ir entregar uma refeição ou uma encomenda pela qual receberão uma meia dúzia de cêntimos. E a questão é de perguntar: quanto é que ganham esses jovens? Que horários têm? Que vínculos têm à empresa cujo nome trazem às costas? Descontam para a Segurança Social? Se amanhã ficarem doentes, têm direito a baixa? Que equipamentos de segurança lhes são atribuídos pela empresa? Tantas perguntas, são muitas perguntas de facto. As perguntas sobre o presente e um futuro incertos para os jovens portugueses, a que a política alternativa, patriótica e de esquerda terá que dar resposta. Caros amigos, temos candidatos jovens nos lugares mais destacados e o anúncio do conjunto das listas da CDU confirmará essa opção na renovação e no rejuvenescimento dos quadros que intervirão nesta batalha. Na lista de Lisboa, 2 jovens com menos de 30 anos, mas já com provas dadas na defesa dos interesses do nosso povo e da juventude, são o segundo e o terceiro candidato aqui pela lista de Lisboa. Serão deputados que, honrando o percurso da CDU, nunca trairão o voto de cada jovem, cada homem, cada mulher neles depositar. Serão deputados que não regatearão esforços para defender os interesses dos jovens portugueses e não vão desaproveitar nenhuma oportunidade para dar novos passos e novos avanços. Serão deputados que falarão a verdade ao povo e que dirigirão a sua ação não em benefício próprio, mas sim em benefício de todos. E é com esta confiança e esta convicção que vos damos agora a palavra. Estiquei-me um bocadinho, mas, portanto, agora temos o tempo suficiente para debater.